convosco, amém? Amém. Graças a Deus que Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui nessa noite para ouvirmos e aprendermos um pouco mais da palavra dele. Lembrando que Deus ele é Senhor, igual nós acabamos de cantar aqui, porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Então se nós estamos aqui, é por ele e para ele. Se nós acordamos nessa manhã, é por ele e para ele. Glória a Amém? Deus. Aquilo que nós fazemos, a nossa vida, nós como cristãos, devemos entender que tudo aquilo que acontece é por ele e para ele. Amém? Glória a Deus. Então que nós venhamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Porque é nele que nós nos movemos, nós existimos. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Abra a tua palavra. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Amém. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Filipenses está mais para o final da Bíblia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 6. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Versículo 9. E suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Amém? Amém. Em nome de Jesus, cubra a sua cabeça, feche os teus olhos, peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que sabe verdadeiramente de todas as coisas. Pai, o Senhor tem sondado a vida de cada um que está aqui nessa noite. Pai, a começar da pregadora, o Senhor é aquele que sonda a mente, sonda o coração. O Senhor é aquele que tem contemplado os dias, semanas. O Senhor é aquele que tem visto e ouvido, Senhor, o clamor de cada um que está aqui nesta noite. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra ela venha cair em boa terra e que possa produzir frutos, ó Pai, de louvor e glória e honra ao Teu nome. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar a Tua graça, ó Pai, no que diz respeito, Senhor, ao entendimento da Tua palavra, que nós possamos entender, ó Pai, segundo a Tua vontade. Fala, Senhor, que o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a primeira igreja cristã na Europa, ela foi fundada na casa de Lídia. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do 11 ao 15, você vai observar que Paulo ele chegou ali à cidade de Filipos e eles foram à beira de um lago, à beira de um rio, a fim de fazer orações. E a palavra de Deus fala que quando eles chegaram ali, havia ali algumas mulheres e Paulo começou a falar a respeito do amor de Jesus para aquelas mulheres. E o texto lá em Atos dos Apóstolos vai falar que o Senhor abriu o coração de Lídia para a palavra. E Lídia então ela pede a Paulo, se ele julgava que ela era digna, que eles ficassem na casa dela. E ali foi iniciada a primeira igreja, a igreja primitiva na Europa. Começou ali na casa de Lídia. Passado o tempo, Paulo ele vai escrever uma carta à igreja dos Filipenses, falando para eles assim: olha, eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la. Eu creio que a mente de Paulo deve ter voltado lá atrás, quando ele chegou ali à beira do rio, quando ele encontrou com Lídia, quando Lídia pediu que eles ficassem na casa dela. Mas quando Paulo ele escreve essa carta, ele fala assim: olha, no que diz respeito a Deus, eu tenho certeza que Ele vai concluir a obra dele na vida de vocês. No que diz respeito àquilo que Deus quer fazer, eu tenho certeza que Ele fará. Mas se eu observar o texto, eu vou entender que existem coisas que é Deus que vai fazer, mas existem coisas que sou eu que tenho que fazer. Existem coisas na minha e na sua vida. Para quê? Para que a obra de Deus venha a ser concluída até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu entendo que no que depender de Deus, no que depender do Pai, do Filho
Santo, essa obra será concretizada. Glória a Essa Deus. obra será concretizada para que eu possa estar diante dele naquele grande dia e ouvir da boca do Senhor: vinde benditos do meu Pai, para o descanso eterno que já nos está preparado antes da fundação do mundo. Aleluia. Então eu entendo que no que depender de Deus, nós estaremos lá. Mas não existe, não tem como a situação, a minha salvação e a sua salvação depender apenas de Deus. Porque as Sagradas Escrituras vai nos afirmar que eu devo desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Então eu entendo, se eu tenho que desenvolver, eu entendo que tenha um processo. Verdade. Existem coisas que precisam acontecer. E existem coisas que não há mais ninguém sobre a face da terra, nem no céu, que possa fazer algo por mim, a não ser eu mesmo. Então eu entendo que naquilo que dizia respeito a Deus, Ele enviou o Filho dele, eu e você sermos justificados através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Deus já fez. Para quê? Para que a oportunidade pudesse chegar a mim e a você, para que a salvação pudesse chegar até nós. Glória. Então Paulo está falando assim: olha, eu estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra em vós, e quando, Nívia, essa boa obra começou? Quando você começou a se interessar pelo Evangelho. Quando o Espírito Santo te constrange a fazer uma oração. Quando o Espírito Santo fala no meu e no seu coração que devemos ser pessoas diferentes. Esse iniciou a boa obra na minha e na sua vida. Glória a Deus. E a vontade de Deus é que essa sede pela presença dEle na minha e na sua vida venha a aumentar. O desejo de Deus, o desejo do Espírito Santo de Deus é se relacionar conosco, dia após dia. Aleluia. Deus, Ele tem o desejo de que o homem se relacione com Ele. Como, Nívia? Através da oração, através de uma vida de devoção a Deus, através de uma vida de entrega a Ele. Como foi falado aqui no início, quando eu estava chegando, eu ouvi a pastora Nancy falar: se vocês me amam, vocês vão me obedecer. Então esse é o desejo de Deus, que eu e você possamos obedecer a Ele através da palavra dEle. Esse é o desejo de Deus. Então aquele que começou a boa obra em vós, no que depender dEle, Ele há de concluir até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu estou parafraseando o texto. Só que Paulo, ele vai começar a falar aqui. Existem alguns trechos desta passagem aqui de Filipenses capítulo 1 que eu queria destacar nessa noite, Lívia. Mas hoje não é culto de missões, sim, é culto de missões. Mas a palavra de Deus me fala também de que adianta eu ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha alma. É verdade. Se eu chego para a pessoa e falo para ela: Jesus te ama, a palavra pregada, ela salva quem ouve, mas não salva quem prega. É verdade. Talvez as pessoas olham para o pregador e falam: que bênção, que glória. Quando que na verdade, muitas das vezes, Deus está usando de misericórdia para a igreja dele. É verdade. Porque na maioria do tempo é Ele que conhece o coração de cada um de nós que está aqui nessa noite, a começar do meu. Glória a Deus. É Ele que sonda o seu coração, é Ele que sonda os seus pensamentos, é Ele que sabe aquilo que Ele tem falado no seu coração e aquilo, quanto que nós temos correspondido ao clamor do Espírito Santo Aleluia. dentro do nosso coração. Glória. Quantos de nós não somos pegos de surpresa? Na nossa mente é surpresa, com desejo de orar, e a gente não vai. Agora não, Senhor. Ah não, agora não, porque eu tenho um monte de coisa para fazer agora, daqui a pouco eu oro. E a gente não ora. Passou um dia, 2 dias, uma semana. Porque quando eu observei, a palavra de Deus fala, Jesus ele fala assim, olha, em João capítulo 15, vós sois os ramos, eu sou a videira e vós sois os ramos. Se vós não estiveres em mim e eu não estiveres em vós, vocês não darão frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Verdade. E eu observando a vida de uma árvore quando ela é cortada, certa feita, não me lembro se foi meu esposo que passou o facão aqui no pé de goiaba, 4 dias. Os ramos que foram cortados da árvore principal ali, os ramos que foram cortados, 4 dias estavam mortos. Então eu posso comparar isso com a minha e com a sua vida espiritual. Quando nós nos afastamos, é só questão de tempo. É só questão de tempo para que nós não venhamos mais ouvir a voz do Espírito Santo. É só questão de tempo. Quanto mais de Deus eu me afasto, mais o Espírito Santo ele me chama, ele me impulsiona, mas mais eu vou esfriando. Aquele negócio de intensidade,
Eu prefiro orar todos os dias, constantemente, do que orar uma vez no mês com intensidade. Eu prefiro estar diante de Deus todos os dias da minha vida, constantemente, do que estar aqui neste culto, cantando a Ele a glória, sentindo a presença dEle na intensidade. Mas amanhã é como se nada tivesse acontecido na minha vida. Que a palavra que eu ouço na igreja, ela deve ser aplicada durante a semana. Aqui é o nosso combustível. Glória a Deus. É o nosso local de treinamento. Cada vez que nós nos reunimos aqui. Então eu entendo que aquele que começou a boa obra, ele é inteligente. Ele sabe aquilo que eu necessito. Então ele fala que se eu não estiver nele e ele não estiver em mim, eu nada posso fazer. E quando ele fala isso, ele afirma isso na palavra dele. Porque ele sabe daquilo que ele está falando. Amém. Só que aqui Paulo, no versículo 9, Paulo vai falar: e suplico isso em oração. O que Paulo suplicava em oração? Que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e entendimento. Ou seja, que o vosso amor uns para com os outros cresça no conhecimento. Eu procuro conhecer. Eu procuro conhecer a Deus para eu entender que eu preciso suportar a fraqueza do próximo. Aleluia. Eu preciso suportar, eu preciso entender. Paulo ele vai falar nas cartas, acho que aos Romanos, que o que come carne não se deve se escandalizar com o que fica no legume. Tudo que eles fazem é para a glória de Deus. Então quando eu começo a compreender, quando eu começo a entender o amor fraternal, eu amo você, você precisa me amar, nós precisamos uns dos outros. É sem apontar, sabe? É eu guardar as pedras. É eu guardar as pedras sem apontar. Não acerta o seu relógio com o seu próximo. Não, aí eu chego e falo assim: nossa, essa semana eu orei a semana inteira, oh, glória. Aí o outro fala assim: não, eu estou na peleja. Eu pego e já dá aquele ar de superioridade. Sabe? Jesus. Eu preciso entender que meu próximo é Ele, Deus. Deus vai tratar com ele no tempo dele, do jeito dele. Tem coisas que Deus vai pedir para mim que não vai pedir para você. É verdade, Jesus. Mas Jesus, Ele ama a todos e Ele morreu por todos. Glória. Então Paulo ele fala aqui no versículo 9, então eu oro para que o amor de vocês da forma fraternal possa crescer no conhecimento e no entendimento. Eu preciso orar para que vocês entendam e tenham conhecimento que o que é primordial é que vocês amem uns aos outros. Glória a Deus. Na oração sacerdotal de Jesus, ele fala assim: Pai, o Senhor em mim e eu em ti e eles em nós. Porque é neles que nós vamos subsistir. Quando eu estou em Cristo, eu vou entender que não é do jeito que eu penso que meu irmão tem que ser. Ele tem que ser igual a ele, não tem que ser igual a você. É verdade, Pai. Você ora, você jejua a semana inteira, glória a Deus. Mas vai ter irmão que vai jejuar uma vez na semana e está tudo certo. É ele e Deus. Glória a Deus. Mas naquilo, eu preciso entender que Deus me exorta a falar, eu preciso falar. Para quê? No vosso entendimento e no vosso conhecimento. Tem coisas que talvez o meu próximo não está entendendo. E ele também não conhece. Então eu tenho que ter um coração ensinável para eu ouvir, conhecer e entender a respeito do amor fraternal. Porque na mesma Bíblia fala: se aquilo que eu faço te escandaliza, então eu não posso fazer. É verdade. Mas o que tem, Nívia? O que tem é porque Jesus morreu também pelo meu irmão. E se eu escandalizo o meu irmão, e Jesus Cristo deixa de ser Jesus na vida dele por um pecado que eu faço, eu preciso entender. Se o que eu faço te escandaliza, eu não posso fazer. Eu preciso entender. Então Paulo ora, ele fala assim: olha, eu estou orando para que vocês possam compreender. Vocês possam compreender. O texto fala assim: olha, que o vosso amor fraternal cresça. Então ele precisa fluir. Ele precisa fluir. Cada vez mais no pleno conhecimento e entendimento. Versículo 10. A fim de que possais. Então, quando o meu amor fraternal cresce, eu posso discernir o que é melhor. Então, meu amor fraternal cresce. Aí eu começo a discernir o que é melhor. Para que vos torneis, para que eu vá me tornar puro e irrepreensível naquele grande dia. Aleluia. Paulo fala para eles assim: olha, igreja de Filipos, eu estou orando para que vocês possam discernir o que é melhor, para que vos torneis santos e irrepreensíveis naquele grande dia. Tem coisas que eu vou falar, mas tem coisas que eu vou orar.
E o que é melhor para a igreja de Jesus, para estar irrepreensível naquele grande dia? O que é melhor para mim e para você, para que eu possa estar puro e irrepreensível diante de Jesus naquele grande dia? É melhor que eu fale mentira? Não. É melhor que eu seja uma pessoa que não tem compaixão do próximo? Não. O que é melhor? Eu não perdoar? O que é melhor para que eu vá estar diante dele puro e irrepreensível naquele grande dia? A oração de Paulo era essa: eu oro para que vocês possam discernir o que é melhor, para que vocês possam estar puro e irrepreensível diante dele naquele grande dia. Então eu entendo que se eu oro, o Espírito Santo me fala. Ele me fala o que é bom, ele me fala o que é melhor, ele me fala que é melhor obedecer, ele me fala que é melhor amar, ele me fala que é melhor compreender, e aquilo que eu não compreendo, eu peço ao Senhor discernimento, mas que eu esteja puro e irrepreensível diante dele naquele grande dia. Aleluia. Eu tenho que estar puro e irrepreensível naquele grande dia. E as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir sofismas e pensamentos. Aquele pensamento que fica martelando: eu não perdoo, eu não gosto, eu não quero, Senhor. Mas quem te falou que tem a ver com aquilo que você quer? Quem te falou que tem a ver com aquilo que eu quero? Não é aquilo que eu quero, é aquilo que a palavra me fala. Aleluia, glória É a Deus. aquilo que a palavra me fala. Então, Paulo vai falar assim: olha, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis. Se eu fosse falar o que é melhor para que nós nos tornemos puros e irrepreensíveis, primeiro eu falaria a respeito daquilo que não é melhor. Depois eu falaria a respeito daquilo que é melhor. Ou seja, se é melhor, se trata de uma escolha. O que é melhor? A lista seria grande, mas da mesma forma que o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, assim como ele inspirou Paulo a escrever essa carta aos Filipenses, eu creio que ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. E ele fala para mim e para você o que é melhor, para que estejamos diante dele naquele grande dia. E eu tenho certeza que ele vai falar para mim e para você que é melhor você estar em Cristo. Glória a Deus. É melhor você estar de joelhos dobrados. E naquilo que você não entende, peça a ele graça para suportar o que você não pode mudar. Aleluia. É melhor. Glória. É melhor. É melhor estar em obediência. Se eu fosse falar, a lista seria vasta. Mas eu creio que o Espírito Santo tem falado no coração de Glória cada a um de nós. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. E a oração de Paulo é essa. Só que, para mim entrar no céu, para mim estar diante dele naquele grande dia, para mim ouvir da boca dele: vinde benditos do meu Pai, porque eu também não quero ouvir: aparta de mim porque eu não vos conheço. Não quero ouvir. E o dia se aproxima, como foi cantado aqui. O dia do Senhor se aproxima. Glória a Deus. Quando nós observamos tudo o que está acontecendo, não precisa de ser nenhum superdotado. O dia do Senhor se aproxima. E eu estava vendo uma postagem no Instagram, nem vou me aventurar a falar quem me enviou, que fala assim: daqui a um tempo, isso aqui, ó, será proibido. Quem pregar, pregou. Quem leu, leu. Quem não leu, não leu mais. E esse dia está chegando. O dia está chegando. Então eu entendo que para mim estar diante dele naquele grande dia, existem 3 processos que eu vou passar ainda sobre a face da terra. E não tem como fugir deles. Não tem como. Não tem como eu não passar. Não tem como eu não sofrer esses processos para estar diante dele naquele grande dia. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Porque o maior missionário de todos os tempos, que se chama Espírito Santo, está aqui nessa noite. Glória E a essa foi a palavra que ele colocou no meu coração. De que Aleluia. adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? É verdade. Então o primeiro estágio do processo que eu preciso passar, eu, Nívia, penso que é o pior de todos, que é a regeneração. A regeneração, eu preciso ser regenerado.
ainda aqui nessa terra. E o que é ser regenerado, Nívia? É deixar de viver da forma como eu costumava viver. É deixar de falar as coisas que eu costumava falar. É deixar de me comportar da forma como eu me acostumava me comportar. Eu sou um ser regenerado. Eu sou um ser transformado. Eu preciso viver em novidade de vida. Eu preciso que as pessoas vejam Cristo na minha vida. Jesus ele afirma: vocês são luz do mundo e vocês são sal da terra. Glória a Deus. Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. É, Jesus. Se eu não nasço de novo e não vejo o reino de Deus aqui nessa terra, as manifestações da glória dele, quem dirá naquele grande dia? Então eu preciso, primeiramente, passar pelo processo da regeneração. E o processo da regeneração, eu pensando, meditando sobre ele é meio dolorido. Porque ele vai contra o meu eu, contra o meu ego, contra aquilo que eu quero. O processo de regeneração é eu viver em novidade de vida. É eu nascer de novo. É eu ser outra pessoa. Eis que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. É eu viver sobre o prisma da palavra de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Deus, aleluia. Eu preciso viver uma vida regenerada sobre a face da terra, porque sem a salvação, sem isso eu não verei a Deus. Eu não estarei diante dele. O quanto nós temos suportado provações sobre a face da terra por causa de Jesus. O quanto eu tenho suportado, o quanto eu tenho carregado a minha cruz e andado por amor àquele que me amou primeiro. Aleluia. Eu preciso viver uma vida regenerada enquanto ainda estou sobre a face da terra. Glória a Deus. Nível lá em cima eu vou estar regenerado, não vai estar não. Você tem que estar regenerado é aqui. E no final desse texto, e no final dessa palavra, você vai entender que lá não. Lá não, é aqui. É aqui que eu não vou me comportar mais da maneira como eu me comportava antes. Aqui eu vou entender que eu preciso estar puro e irrepreensível para aquele grande dia. Aqui eu vou dar ouvidos à voz do Espírito. Aqui eu vou suportar. Aqui eu vou entender. Aqui na terra eu vou amar os que me odeiam. Eu vou orar pelos que me caluniam. É difícil. Misericórdia. Sangue e fogo. Mas é a palavra que está falando, não sou eu. Eu preciso viver uma vida regenerada sobre a face da terra. Uma vida, novidade de vida. Recomeçar a vida sob o prisma da palavra. Começar de novo, como uma criança. Helena nasceu. Ela vai aprender tudo ainda. Então, se eu sou adulto e vou nascer de novo, eu tenho que aprender. Aprender como, Nívia? Com a palavra. Senhor, qual que é a tua vontade? Qual que é a tua vontade, Senhor? O que o Senhor quer da minha vida? O que faz sentido para o Senhor? Senhor, me sonda. Senhor, me mostra o que está errado em mim. E quando Ele mostrar, esse orgulho que vive dentro de mim deve ser colocado de lado. Eu quero agradar a Deus. Mas existem coisas que o Senhor nos mostra que vai de encontro com o nosso ego. Ah, Senhor. A gente não fala assim. A gente é enrustido. Mas tem área que Ele não mexe. Tem área que Ele não entra. Porque aí já é demais, Senhor. Isso aí não. Isso aí eu não paro, não. O povo vai ficar achando que eu sou idiota? Vai. Eu prefiro ser idiota aqui na terra. Eu prefiro ser falado aqui na terra e lá no céu. E comentado no inferno também. Não, mas o que está acontecendo? Fulano está suportando tanto. É por amor a Ele que eu suporto. Porque eu quero viver uma vida regenerada sobre a face da terra. Aleluia. Então eu preciso ter orientação de quem? Do Espírito Santo. Eu preciso entender que existe um processo sobre a face da terra, o qual eu e você estamos passando nele, para que estejamos aperfeiçoados diante dele. Existe uma forja, existe uma forma, e essa forma se chama Cristo. Essa forja, o meu caráter e o seu caráter está sendo formado em Cristo Jesus. Aleluia. Em Cristo Jesus. E você estando em Cristo não te impede de você ser uma pessoa posicionada, uma pessoa resolvida a respeito daquilo que você crê, desde que esteja de acordo com a palavra. Aleluia. É verdade, Jesus. Mas ao mesmo tempo, eu preciso ser manso e humilde de coração.
eu preciso entender que a forja é Cristo, a forma é Cristo. Então eu preciso viver uma vida regenerada sobre a face da terra. Amém, Jesus. Quando nós observamos a vida da lagarta, que se transforma em borboleta, ela entra no casulo. Amém ou não amém? Amém. Ela entra no casulo. Lá ela fica por um determinado tempo. Se eu não me engano, 5 meses, se eu não me engano. Depois você dá um Google lá e pesquisa. Só que a borboleta, ela formou e ela está linda. Ela quer voar. Ela era lagarta, está se transformando em borboleta. Amém ou não amém? Amém. Só que eu posso ir lá e quebrar o casulinho dela para ela voar? Por quê? Processo. Ela cria força. Eu atrofio a asa dela. Ela não vai ter experiência. É isso que Jesus fala conosco nessa noite. Tem situação que é você que tem que resolver. Tem situação que é o processo no tempo que vai resolver. Mas o que eu faço então, Nívia? Quanto a mim e a você, nós precisamos confiar e acreditar. Glória a Deus. Nós precisamos confiar naquele que nos chamou, naquele que começou a boa obra e que é fiel para terminar até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória. Mas que eu falo que eu venha entender a respeito dessa obra que o Senhor está fazendo em mim, eu preciso estar em comunhão com Ele. Aleluia. É óbvio. Não penso eu que eu orando uma vez por semana, orando uma vez no mês, consagrando a minha vida a cada 3 meses, que eu vou ter essa compreensão que eu não vou ter não. Aí o homem carnal se posiciona, já não é mais um homem espiritual. Os irmãos estão entendendo? Glória a E se eu Deus. dou lugar para a minha carne, automaticamente, naturalmente, eu vou fazer aquilo que desagrada a Deus. Eu não vou viver uma vida regenerada sobre a face da terra. E enquanto eu estiver aqui, eu estou sendo preparado. Eu estou sendo preparado por quem? Quem está me preparando? Quem está te preparando? Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Ele sabe. E Paulo ele fala no versículo 9, e eu oro para que vocês tenham entendimento daquilo que é melhor. E o Espírito Santo ele tem falado conosco a respeito daquilo que é melhor. Então o primeiro estágio é a regeneração. Irmãos, nós somos pedras preciosas. Nós somos propriedade peculiar de Deus. Nós somos separados por Deus. Só que eu estava pesquisando como que nasce, como que surge as pedras preciosas. Elas surgem através de erupções de vulcões. E quando um vulcão entra em erupção, o que sai ali? Lava. Sim. Lavas. E as lavas são feitas de fogo. Fogo. A lava é feita de fogo. E existem situações na minha e na sua vida que estamos sendo forjados, estamos sendo lapidados, e existem situações que nós estamos passando pela prova do fogo, onde nós pensamos que nós não vamos aguentar. Mas o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração nessa noite de falar para a igreja dele: persevera, continua firme, é a minha mão, eu nunca te deixarei e nem te desampararei. Fica firme no processo, porque ele é fiel para concluir a obra até o dia do filho dele estar aqui na terra, do filho dele bonito nas nuvens, numa carruagem, num cavalo, Glória a Deus. Aleluia. vir em glória nas nuvens. Maravilhoso, Deus. É um processo. Estamos sendo regenerados. Existem coisas na minha e na sua vida que não vai entrar no céu. Existem coisas que estão no meu coração que não vai estar lá naquele grande dia. Então eu preciso entender que existe um processo. Olha para mim. Existe um processo acontecendo enquanto estamos aqui, para que estejamos com Ele naquele grande dia. Aleluia. E quem me garante, Nívia, é o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite e te diz: não deixe sua mente cauterizada a respeito daquilo que você sabe, a respeito daquilo que você pensa ser verdade, mas é a minha palavra. Aleluia a Deus. Glória a Deus. É a Aleluia. minha palavra que tem que te moldar, é a minha palavra que tem que te fortalecer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Está doído, eu sei. Está complicado, Senhor, o Senhor sabe. Mas Ele fala: eu estou te forjando. Aleluia, Deus.
Eu estou trabalhando em você. Glória a Deus. Mas só que quando o Senhor trabalha, quando dói demais, ou quando Ele pede algumas coisas que eu não quero entregar, quando Ele pede alguma coisa, eu falo assim, isso aí não tem nada a ver, né? Aqui, o Espírito Santo fala conosco nessa noite, que é o processo da regeneração. Que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida. Ou então existem coisas que o Senhor pede. Existem coisas que o Senhor pede. E que eu acho que é demais eu entregar para Ele. Eu acho que é demais. Mas o Senhor é aquele que te criou e que te formou. Aleluia. Glória E a Ele nos Deus. escolheu desde o ventre da sua. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. E Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. Tem coisas que eu vou entender? Não. Mas quem te falou que eu preciso entender? Eu preciso obedecer. O processo da regeneração é esse. Desenvolver a vossa... Não entra em teologia. Salvo uma vez, salvo para sempre. Me mostra isso na Bíblia. Não, porque Jesus já morreu pelos nossos pecados da humanidade, no passado, no presente e no futuro. Ok, Ele já morreu, mas eu não posso viver na prática do pecado. Glória a Deus. O pecado me distancia de Deus. O pecado me distancia do Espírito Santo. E a mesma palavra fala, não entristeceis o Espírito. E mais vai dizer ainda, não extingueis o Espírito. O que é extinguir o Espírito? Apagar. Sabia que você pode apagar o Espírito Santo? Ele fala, você não dá ideia. Ele fala, eu não dou ideia. Eu falo... Imagina você tentando se relacionar. Eu mando uma mensagem, você não responde. Eu mando outro, você não responde. Eu mando outro, você não responde. Eu venho aqui, você não me atende. Um dia eu vou deixar de lado. Amém ou não amém? Amém. E olha que o Espírito Santo é misericordioso. Eu estou fazendo uma analogia aqui humana. Se nós que somos seres humanos, dependendo da forma como nós nos relacionamos uns com os outros, eu isolo. Qualquer um aqui isola. É verdade. Você fala, a pessoa não ouve. E nada que você fala, a pessoa... Irmãos, é o Espírito que está dentro de mim, dentro de você. Ele é o mesmo que te trouxe aqui nessa noite para te falar, ei, existe um processo, o qual eu e você, o qual nós precisamos passar por ele, que é o da regeneração. Glória a Deus. A borboleta, se a gente tirar ela lá de dentro, ela não voa. Ou seja, estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra em vós há de concluí-la. Mas, parafraseando, no que depender dele, ele vai concluir. Mas no que depender de mim? Aí a palavra de Deus vai falar assim em Romanos, nada vos separará do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade. Mas existe sim. Eu me separo do amor de Deus. É verdade. Apaga o Espírito Santo. Para de dar ideia para ele. Para de ouvir a voz do Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está com 1 Coríntios? 1 Coríntios, lê aí. 1:8. Sim. O qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse qual aí é quem? O Espírito Santo. Ele vos confirmará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu entendo que nós estamos aqui. O Espírito Santo está dentro de nós. Mas quando eu estou na minha casa, ele está comigo ou não está? Sim. Quando eu estou na escola, ele está comigo ou não está? Sim. O Espírito Santo ele está conosco o tempo todo. Para quê? Para nos confirmar que aquele dia, naquele grande dia, você acha que você vai ter justificativa? Fala para mim. Não. Ah, Senhor, não deu não. O Senhor me deu um filho muito atribulado de espírito. Não deu. Vai ter justificativa? Senhor, o Senhor me colocou numa família difícil. Senhor, eu orei, o Senhor não respondeu nada. Vocês estão entendendo? Amém. A gente não vai ter justificativa naquele grande dia. Nós não teremos justificativa. Mas aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para Glória a Deus. até Glória o a dia do nosso Deus. Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro processo, qual que é? O primeiro processo que nós estamos passando? Regeneração. Regeneração. O segundo processo que nós precisamos passar, a santificação. O que é a santificação? É se tornar alguém santo. O que é ser santo?
ser separado. Eu não faço porque todo mundo faz. Ah, mas não tem nada a ver. A palavra de Deus fala que tem a ver. Eu vi um podcast outro dia, uma menina falando que o pai dela, pastor, falou para ela que no inferno vai ter a porta do nada a ver. A porta dele, todo mundo falou que tem nada a ver. Sabe? Como que não tem nada a ver? Jesus. Como que não tem nada a ver? O Espírito Santo me constrange, não usa tal roupa. Ah, não tem nada a ver. Aí o Espírito Santo te constrange. Vai orar, isso dá dúvida na sua cabeça? Não. O Espírito Santo constrange. Vai ler Bíblia? Não. Não dá confusão. Os irmãos estão entendendo? Eu viver uma vida de santificação, pautada na palavra. Não vou fazer porque todo mundo faz. Porque eu estou no processo da regeneração. E enquanto eu estou no processo da regeneração, eu vou viver uma vida de santificação. Vou viver uma vida separada para Deus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Não foi isso que nós acabamos de cantar? Glória a Deus. Então, irmãos, Aleluia. a gente precisa entender, compreender aquilo que nós estamos cantando, para que não venha ser hipocrisia da nossa parte. Para que não venha ser hipocrisia, então eu preciso entender que existe um processo de santificação na minha vida, onde Deus me separa, onde eu renuncio às minhas vontades, as vontades da minha carne, as vontades, os anseios do meu coração. A vida de santificação é uma vida de renúncia. É uma vida onde eu vou obedecer a Cristo, sob o prisma da palavra. Eu preciso entender que existe esse processo de santificação, o qual o Espírito Santo está me ajudando e Ele está comigo. Seguir a paz com todos, sem a qual? Seguir a paz com todos. Irmão, não tem nada contra você não. Se você tem contra mim, você me perdoa em nome de Jesus. E a santificação, viver uma vida separada. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu estou aqui de passagem. Nós somos peregrinos aqui em terra estrangeira. A nossa pátria é o céu, o nosso lar é o céu. O pecado entrou no mundo lá em Gênesis. Mas por um homem entrou o pecado, mas por um homem também entrou a redenção. Glória a Deus. Jesus Cristo veio em carne para provar para mim e para você que pode ser difícil, mas não é impossível. Deus não ia colocar algo no meu e no seu coração que fosse impossível. Então eu entendo que a santificação, a santidade, se trata de ser separado. A santidade é a renúncia daquilo que desagrada a Deus, daquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui, retórica, não preciso me responder. Você acha que Deus não fala para você e para mim o tempo todo a respeito daquilo que desagrada a Ele? Quem aqui Deus não fala a respeito daquilo que não dá um constrangimento quando vai fazer algo de errado? Óbvio que Deus fala. Ele é fiel e justo. Ele não colocou seres humanos sobre a face da terra, a sua imagem e a sua semelhança, para que nós andássemos desgarrados, como quem não tem como ovelhas desgarradas que não tem pastor. Jesus, o Senhor é o seu pastor. E de nada você sentirá falta, porque Ele supre todas as nossas necessidades. É verdade, Jesus. Não que não tenha falta, existe a falta, mas se eu estou em Cristo, Ele me supre, Ele me ensina, Ele me fala para esperar, que no momento certo Ele vai me suprir. Aleluia. Então a santificação é a renúncia daquilo que desagrada a Deus. É a renúncia a respeito daquilo que o Senhor já falou para eu não fazer. E eu tenho certeza absoluta que esse constrangimento que eu e você sentimos no nosso coração é o Espírito Santo falando, não faz, não vai por aí. Só que Paulo no versículo 9 vai falar sobre essa oração. Vamos voltar lá. E suplico isso em oração, que o vosso amor fraternal cresça no pleno conhecimento e entendimento. Ou seja, a partir do momento que eu estou em Cristo, que eu estou congregando, que meu amor com os irmãos, ou seja, congregar é bíblico. Então eu preciso crescer no conhecimento e no entendimento. E quando eu não entendo, o que eu faço? Procuro saber, procuro aprender. Tem gente que fala assim, mas ler a Bíblia é difícil, eu não entendo nada. Quem entende tudo da Bíblia se chama Espírito Santo. E a Bíblia é o único livro que o autor está perto. Mas tem coisas que a nossa mente vai bugar. Eu, em particular, tenho mestre.
Você tem um mestre? Você pode consultar? Amém. Todos nós Glória temos. a Deus. O Espírito Santo na hora da consulta é você mesmo, Glória a mestre. Deus. E o Espírito Santo te dá entendimento. Amém por isso? Amém. Glória a Deus. Cada um tem um dom aqui, irmãos. Só que no momento eu estou falando do dom do mestre. Lógico que cada um de nós aqui... Ô Nico, mas eu não sei qual que é o meu dom, porque você ainda não se achegou mais. Porque você tem um dom. Amém ou não amém? Amém. Amém. Quanto mais próximo você chega de Deus, mais Ele vai te revelando. Mais Ele vai te falando. Que tem coisa que Ele não vai te falar agora, porque senão a nossa mente buga. Ele não é irresponsável. Quando Jesus estava aqui andando com os apóstolos, Ele fala: vou explicar a vocês somente até aqui. Depois vocês vão entender o resto. Paulo também falava isso. Bem gostaria de dar vocês comida sólida. Amém. O apóstolo Paulo fala isso. Bem que eu gostaria de dar a vocês comida sólida, mas por enquanto vou dar só o leite. Com o Pai não é diferente, não. Ele vai nos dando à medida que nós temos a capacidade de entendimento. Então o primeiro processo é a regeneração. O segundo é a santificação. Então, se eu passo sobre a face da terra e eu vivo esse processo da regeneração, embora tem horas que é difícil, tem momentos que é tenso, tem momentos que o Espírito Santo ele tem que fazer uma arruaça dentro de mim para que eu venha entender a vontade dele, porque quando que na verdade a minha carne ela quer prevalecer, mas eu preciso obedecer a palavra, embora seja contra a minha vontade, mas que prevaleça a palavra. Então, se eu vivo o processo de regeneração, caminhando para o processo da santificação, o terceiro processo, o mais glorioso, aquele processo que vai transformar a minha e a sua vida, é o processo da glorificação. Aleluia. Mas antes, quem que está com o 1 Pedro aí? Eu. Lê para mim, por favor. Mas começando aquele que vos chamou. Quem o chamou? Jesus. Continua. Sede vós também, santos em toda a vossa maneira de viver. Santos em quê? Maneira de viver. Então eu não vou viver de qualquer jeito. Tem um procedimento. Quando você faz o curso de segurança armada, tem um procedimento, tem um código. Você precisa se posicionar de forma como você se formou. Se você estiver na área de vigilância, se você estiver na área de guardiã, tem um procedimento. Com a palavra de Deus não é diferente, tem um procedimento. Então, para que... Lê de novo aí, Jordan. Mas começando aquele que vos chamou. Ele é santo. Então eu preciso ser parecida com Cristo. Continua. Sede vós também, santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira. No falar, no andar, no comportar, no vestir, no responder. Então, para eu viver o processo da regeneração, da santificação, para me concluir o último estágio do processo, que é a glorificação. Quem está com Romanos 8,17? E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos... Se o quê? Se com Ele sofremos. Peraí. Se com ele, você está sofrendo com Cristo? Ou nada sofrimento você larga Cristo de lado? A gente está sofrendo com Cristo? Aí, porque o texto vai falar, se com Ele sofremos. Continua. Para que também com Ele sejamos glorificados. Então eu entendo que eu preciso sofrer com Cristo para que eu venha ser glorificado com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu sofro com Cristo ou sofro sem Cristo? Como é que está a sua vida? Glória a Deus. Sofrendo com Cristo ou sem Cristo? Você tem a opção de sofrer sem Cristo. Verdade, Jesus. Você vai sofrer do mesmo jeito. Pior. Só que se eu sofro com Cristo, eu também serei glorificado com Cristo. Eu preciso entender que existe um preço que eu tenho que pagar para estar com Cristo. Só que no dia da adversidade, muitas das vezes, eu largo Cristo de lado. Ah, Senhor, não dá não. Não dá. Eu largo Ele de lado. Eu não me posiciono como eu deveria me posicionar. Eu vou junto com a massa. É verdade. Todo mundo está falando, vou falar também. Todo mundo está xingando palavrão, também vou xingar.
Todo mundo está concordando que está tudo certo sobre a ideologia de gênero, então está tudo certo. Se posicione, igreja. Jesus. A igreja de Jesus, ela era posicionada na igreja primitiva e nos dias de hoje, embora que muitos dos que dizem ser um dos nossos estão se curvando diante ao novo sistema. E dizem estar com Cristo, mas Paulo fala que estes saíram do meio de nós, mas não eram os nossos. Se posicione, porque para eu sofrer com Cristo, para eu ser glorificado com Cristo, eu preciso sofrer com Cristo. Eu preciso renunciar por amor a Cristo. Eu preciso carregar a minha cruz porque eu amo a Cristo. Eu preciso entender que existe um processo o qual o Espírito Santo está me ajudando. Por amor a Cristo, eu não vou responder da maneira como eu gostaria de responder. Eu não vou ser o ser humano que eu gostaria de ser, embora faça bem na minha carne, mas vai fazer mal ao meu espírito e à minha alma futuramente. Porque o Espírito de Deus, que testifica no meu e no seu espírito, que somos filhos. E naquele grande dia, a palavra de Deus diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Mas agora o que é corruptível se transformará em incorruptibilidade. Nos encontraremos com Ele nos ares. Mas somente se vivermos uma vida regenerada, uma vida santificada, se sofrermos com Cristo, por amor a Cristo, Aleluia. seremos glorificados com Cristo. Glória a Deus. Mas muitos de nós, infelizmente, começamos a caminhar, começamos a ter uma vida de oração, até tentamos, mas o tempo vai passando, o desânimo vai chegando, e eu permito que o inimigo venha entulhar meus poços. E desentulhar poços dá trabalho, irmão. Jesus. A palavra de Deus fala que Agar passou pelo poço, mas Jacó fez do poço a morada dele, que ele sabia que ele precisaria de água da fonte, sempre. Sabe qual que é a diferença de Agar para Jacó? Jacó tinha uma promessa sobre a vida dele. E ele preferiu estar com Cristo. Ele preferiu estar junto ao poço, cavado pelo pai dele, Abraão, trazendo para nós hoje. Prefira estar com Cristo. Prefira se alimentar da fonte da vida que é Cristo. Aqui, desentulhar poço. Aí o Espírito Santo fala: vai orar. Peraí que só vou arrumar uma cozinha e vou orar. Aí quando eu acabei de arrumar uma cozinha, peraí, Senhor, só vou passar para... Ai, peraí, Senhor, só vou ver um assento. Quando assustou, já passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, acabou. E o poço, só entulhando. Eu só me afastando. E o processo da regeneração, da santificação, o processo está passando. Eu deixo de viver coisas em Deus, deixo de ter experiências com o Espírito Santo, não nego as minhas vontades, não carrego a minha cruz, não renuncio por amor a Cristo. E naquele grande dia eu vou querer ser glorificado com Ele. Se não tem bobo aqui na terra, imagine no céu, irmão. E para desentulhar os poços? Dá trabalho demais, irmão. Sabe? Quando você tem aquela vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, aí alguma coisa acontece, você para. E para voltar? É verdade. Sangue e fogo. Estou falando aqui, irmãos, só tem ser humano aqui. Só tem ser humano. Eu sei do que eu estou falando. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite para te falar. Glória a Deus. Guarde o que você tem para que ninguém roube a sua coroa. Glória a Deus. Aleluia. O que você tem? Você tem o Espírito Santo? Você tem intimidade com Ele? Você tem a vida de Cristo na sua vida? Você tem Cristo para te consolar? Você tem o Espírito Santo para te ajudar? E aquilo que você não entender, pergunta para Ele. Pergunta para o Espírito Santo. Mas não deixe de orar. Não deixe de buscar. Não deixe de estar em Cristo. Porque o dia da glorificação também vai chegar. O dia que Ele te chamou, o dia que Ele nos convidou,
enviarei o Consolador, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo que há de vir. Outrora estávamos no mundo, temos ouvido o Espírito Santo, começou esse processo na minha e na sua vida, e ainda estamos nele, na regeneração, para viver uma vida santificada, uma vida separada, por amar a Jesus, por amar o Filho de Deus. Mas nós devemos entender que a glorificação também vai chegar. Esse dia vai chegar, igreja, onde estaremos com Ele nos ares, e o Espírito Santo manda dizer para a igreja dele nesta noite: ei, vai valer a pena tudo que você passa hoje, todos os nãos que você diz para a sua carne, vai valer a pena naquele grande dia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória! Vai valer a pena! Aquilo que nós fizemos não para nossa carne não é nada comparado com aquilo que há de se revelar para mim e para você. Glória a Deus. Mas o processo começou na regeneração e vai terminar na glorificação. Glória a Deus. Que essa palavra possa ficar no coração dos irmãos. Amém, Jesus. Aleluia. Não deixa ela morrer aqui, não. É verdade. Guarda ela no seu coração. No dia da adversidade, a minha oração é que o Espírito Santo te lembre: ei, você está no processo da regeneração. Gente, glória a Deus. Viva de forma santificada, porque as grandes pedras preciosas, elas são formadas através da lava e da pressão, da lava do fogo quente do vulcão. E a pressão, elas eram pressionadas, se transformava em pedras preciosas e foi lançada para fora. E muitas pessoas acham ou não acham. Antigamente achava-se mais, que eu estava fazendo uma pesquisa hoje. Mas hoje é raro. Então que nós não venhamos ser como mais um da multidão, mais um no meio da multidão, que nós possamos ter vida com Cristo. Amém. Vivermos experiências com Cristo ainda aqui na terra. Aleluia. A regeneração envolve isso. Glória. Aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então eu falo para o Senhor: Senhor, eu quero ver o teu reino ainda aqui nessa terra. Naquele grande dia eu vou ver, mas eu também quero viver aqui na terra. Andar como embaixador do reino do céu sobre a face da terra. Amém? Eu deixo essa palavra no coração dos irmãos do Senhor, que aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo possa ter ministrado ao seu coração. E nunca esqueça disso. Existe um processo, o qual você está passando por ele, o qual eu estou passando por ele. Mas não abandona o processo por nada. Não abandona Jesus por nada. Porque como Gustavo leu, se nós sofremos com Cristo, também seremos glorificados com Ele. Amém. Amém. Eu agradeço Glória a a Deus. oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.